Primeiro, bom dia, a graça, a paz, o bem do nosso Senhor Jesus Cristo a todas e todos. Mais um encontro especial, muito especial, na verdade. Na verdade, dá uma dorzinha porque a gente vai ter um tempinho assim longe, mas eu tenho tido o cuidado de dizer para cada um de vocês que é só uma pausa assim da nossa agenda da comunidade aqui, sabe? A nossa casa está aberta, né? A nossa mesa, né, está disponível. Então, também é um exercício de sair dessa esfera, né, desses encontros e promover outras mesas. Talvez você seja essa pessoa que vai promover uma outra mesa, acolhendo outras pessoas. E talvez você seja a pessoa que vai aceitar o convite de estar em outras mesas. Mas seja essa pessoa, esteja ao redor das mesas. Porque ainda provoco, né, cada um de vocês a compreender que a sua presença é a presença de Cristo no mundo. E Jesus precisa se fazer presente ao redor destas tantas mesas que vão ser dispostas a partir de você, a partir da sua humanidade, da sua presença. Amém? Então, não se afaste destas mesas. Bom, eu queria ter uma breve conversa com vocês e queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 12. João 15, 12. Quero ler com você até o verso 17. Evangelho de João, capítulo 15, verso 12, diz assim: palavras de Jesus. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamados de amigos. Porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu vos escolhi para irem e darem frutos. Frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, disse Jesus: amem-se uns aos outros. Oremos, feche seus olhos mais uma vez e consagre agora o seu coração e a sua mente ao Senhor. Pai querido e amado, nós te louvamos pela tua presença. Jesus, obrigado pela tua graça. E Espírito Santo, pela esfera que promoveste aqui, graças ao teu amor. Por isso nos completa. Usa, Senhor, as nossas vidas. Que não seja o eu, mas seja o nós. Que seja em nós. Que o Senhor flua em nossos corações, nos trazendo a compreensão da sua voz e da sua palavra. Nos dê essa sensibilidade, ajuda-nos. E abra, Senhor, a nossa consciência para o aprendizado. Nós queremos sair daqui ensinados por Ti, para que essa prática seja real em nosso cotidiano de vida, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, eu ontem estava pensando um pouquinho sobre a nossa história e a trajetória que nós tivemos ao longo desses últimos anos. E pensava muito do tempo e das tensões que vivemos, né? Se você imaginar, e eu gostaria até de oferecer isso, eu separei até algumas fotos que falam um pouquinho da nossa história nesse lugar, e depois eu quero compartilhar com vocês e quero que vocês vejam. Quando eu pensava tudo aquilo,
uma frase vinha no meu coração: não existe nada mais valioso, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Como é bom caminhar ao lado de Jesus e poder, juntamente com Ele, desenvolver uma esfera de amizade. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. A primeira vez que eu entrei nessa casa que a gente está foi no dia 7 de agosto de 2014. 8 anos. Ano que vem a gente vai para 9 anos dentro dessa casa aqui, desse endereço. E aí eu estava vendo as fotos, e o primeiro dia que eu entrei, eu estava espiando a terra, estava a Kel também junto, que foi ela que fez o primeiro garimpo. E aí chegamos aqui, a casa estava praticamente destruída, com mau cheiro. Parecia que tinham feito um grande evento e saído assim, fechado as portas e deixou assim há anos aqui. Então estava abandonada. Esse teto não existia, não tinha teto, não tinha nada. O teto não existia, era só algumas telhas que cobriam o local ali onde fica a parte técnica. O banheiro é um banheiro de estrutura infantil, tal, bem precário. As telhas bem ruins, assim. A casa estava bem deformada, pintura, precisando de pintura. E aí eu comecei a percorrer as fotos e via ali os nossos primeiros movimentos. E, de repente, a gente resolveu, alugamos a casa e começamos a pintura. Pintamos toda a parte da frente ali, a escada, os quartos lá de cima. E começamos as nossas primeiras reuniões lá na frente, lá na entrada, aquele quadradinho, aquela sala. Ali foram as nossas primeiras reuniões. E aí tinha alguns eventos que vinha tanta gente que era uma loucura ficar ali dentro daquele quadrado. Mas ali nós tivemos tempos muito especiais. E a partir disso construímos relações, contato e conexão, não só com as pessoas que estavam chegando até aqui, mas também com os nossos vizinhos, as pessoas que estão aqui em volta. Foi muito bom, e é bom saber que os nossos vizinhos gostam da nossa presença, porque normalmente igreja não é muito benquista pelos vizinhos, por ser um povo barulhento, chato, mas a gente sim teve a preocupação de conversar com os nossos vizinhos e fazer com que essa estrutura acontecesse a partir da contribuição e da colaboração deles. Então isso trouxe para nós uma grande harmonia. E aí tem o trabalho pesado, sobe parede, era meia parede assim, dava para ver até o pôr do sol, se pá. E aí subimos essas paredes, fizemos o teto. E eu estou fazendo assim de forma rápida, mas não foi fácil não, viu, irmão? Por isso que eu fiz questão de falar para vocês que foi o dia 7 de agosto de 2014 que nós chegamos aqui. Cada tijolinho aqui tem uma marca de muito suor, de muita luta, é sangue e suor, literalmente, porque a gente até se machucou aqui, sofreu para conseguir repor, colocar cada uma dessas telhas, pintar esse teto aqui de preto, que foi uma ideia que eu dei para o meu pai. Meu pai falou: Rafa, você é doido, teto de preto, nunca vi. Eu falei: então, a gente vai ver. Então é isso, a gente vai tentando construir, montar, dia a dia, essa experiência. Só que dentro, no meio do caminho, tinha uma pedra, chamada Covid. E ela chega e ela trava a nossa agenda, a nossa perspectiva. Imagina a gente aqui, sonhando, até então sonhando futuros, e de repente nós temos que promover uma pausa. E essa pausa era tão ruim para nós que houve um afastamento. Todo mundo estava em grandes dificuldades e não dava para a gente exigir financeiramente o cuidado das pessoas. Pelo contrário, nós queríamos ajudar as pessoas. E pasmem, Deus fez essas coisas. Deus nos ajudou. Eu lembro que na pandemia nós estávamos sustentando cerca de 80 famílias com cestas básicas e produtos de higiene e cuidados. Saindo, fazendo resgate e contato com tanta gente e vendo também a fragilidade de outras famílias, de outras histórias, porque a gente estava protegido dentro da nossa casa, mas haviam comunidades que nós visitávamos
que estavam extremamente precárias e desprotegidas, né, diante a pandemia. Então, esse cuidado foi para nós importante, nos trouxe uma certa sensibilidade, mas havia sim um medo dessa casa fechar. E às vezes, conversando com algumas pessoas, dizendo como que a gente conseguiu sobreviver à pandemia, eu disse que, falando em Copa do Mundo, assim, no termo de Copa do Mundo, bateu na trave, quase que a gente fechou. Mas não foi na trave, assim, no travessão, assim, por fora, foi por dentro. Quem manja de futebol sabe, né? Que a bola bate por dentro, assim, nos dois, mas não entra. Foi quase. E quando houve a oportunidade de uma volta, nós viemos para uma experiência. Vamos ver o que vai acontecer. Se as pessoas voltarem, nós, a partir dessa realidade, vamos tentar continuar. Vamos ver como vai ser. E aconteceu. As pessoas vieram chegando. Até estranho para nós, né? Gente que chegou até nós e falou: eu estava acompanhando vocês pelo YouTube. Eu falei: sério? 1 ano me vendo e eu não te via? Imagina, né? Inclusive, agora nós estamos, né, no YouTube, estamos no Spotify e há muitas pessoas que nos ouvem, em diversos cantos do Brasil e gente de fora do Brasil. E aí você recebe esse feedback, é até legal você saber que tem pessoas te ouvindo, mas, né, tem também aquela coisa assim, poxa, né, se você estiver aqui em São Paulo, vem aqui dar um abraço na gente. Porque o que a gente gosta mesmo é de abraço, de presença. E a comunidade sobrevive também a partir desse nosso braço forte, das nossas ações. Então, nós estamos aqui nesse período e tentando fazer, na verdade, pelo menos eu, tentando fazer algumas perguntas. E eu, fazendo uma análise no passado sobre tudo isso, qual foram os ganhos? E qual é a nossa maior riqueza? O que, de fato, nós temos hoje para oferecer, dado todo esse contexto? E eu preciso dizer para vocês que nós continuamos sendo uma igreja pequena. Uma comunidade que ainda precisa de cuidado, que precisa de presença. Uma comunidade que, graças a Deus, não está endividada, mas está sempre em estado de atenção, porque nós sempre temos que colocar, né, e honrar com os nossos compromissos financeiros para pagar o aluguel dessa casa e manter ela limpa, bem cuidada, né, e pronta para receber outras famílias, outras pessoas. E é nessa fé que você chegou. É por essa fé que você está aqui. E é por essa presença que em lugares como esse são possíveis. De uma forma amorosa, generosa, que o ser igreja vai acontecendo no mundo, vai se manifestando no mundo. Então eu fico muito feliz de poder dizer que não existe nada melhor do que ser uma comunidade amiga de Deus. Não existe nada melhor do que ser uma comunidade generosa que decidiu criar uma linha de afeto generoso e de relação com o próprio Cristo, com o próprio Senhor. Nós não temos muito dinheiro, mas nós temos sonhos. Sonhos, inclusive, que não cabem no nosso bolso. Mas nós estamos sonhando, porque são os sonhos que nos trouxeram até aqui. Então, é isso que nos dá grande alegria. A oportunidade de promover um espaço como esse e de poder fazer com que o nosso coração encoste uns nos outros. A experiência da amizade. Por isso, fico feliz, porque essa é uma experiência que vai além da materialização da vida. Não é por dinheiro a parada. É por amor. É por afetos. E ainda me lembro da fala do pastor Felipe dos Anjos no domingo passado, quando ele dizia sobre as películas. Porque dinheiro é tenda. E às vezes a gente fica sonhando coisas e não faz as coisas acontecerem porque não tem dinheiro, não tem possibilidades. Como é bom fazer parte de uma comunidade amiga de Deus. Porque nós já saímos dessa tenda do dinheiro, do medo de não ter orçamento para fazer as coisas. Nós só chegamos aqui porque os recursos chegaram de diversas formas e de diversas maneiras.
E essas construções acontecem de forma que às vezes a gente nem sabe explicar. A nossa maior riqueza, enquanto comunidade, Red 80, é a comunidade que tem sido ensinada, que tem sido exortada, essa comunidade que tem sido consolada a ser uma comunidade amiga de Deus. Ademar de Campos, né? Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E é óbvio que ser amigo de Deus, às vezes nem é tão, assim, nem é uma coisa assim que causa grandes e boas impressões. Tem gente que fala que é amigo de Deus e a gente olha para ela e fala, parece. E a gente às vezes também fala que a gente é amigo de Deus, ou que é uma comunidade amiga de Deus, mas às vezes a gente nem tem muitos ganhos a respeito disso. E numa sociedade tão materialista, é mais fácil a gente falar que é amigo, sei lá, da rainha da Inglaterra, que aí causa mais impressão do que dizer que nós somos amigos de Deus. Por exemplo, eu recebi um e-mail essa semana com um convite do chefe de Estado do Catar. Ele falou, Rafa, eu quero você e a sua esposa na tribuna de honra para assistir a final da Copa do Mundo com a gente. Como eu tinha um compromisso com vocês, eu recusei. Poxa, gente. Não, mas tem uma coisa que você precisa acreditar. Isso foi brincadeira, mas uma coisa você precisa acreditar, uma coisa é verdade. Eu e minha esposa, a gente já abriu mão de muitas coisas para estar aqui. E eu sei que você tem esse mesmo coração. Então, nós não estamos sensíveis à sua presença aqui. Eu sei que você já abriu também mão de muitas coisas para estar aqui. E isso nos enche de alegria. Não existe nada melhor do que ser uma comunidade amiga de Deus. Abra sua Bíblia. Tiago, capítulo 2, versículo 23. Eu quero encerrar te motivando sob a ótica de algumas histórias. No livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23, Abraão, que é um homem rico, dono de terras, dono de gados, de fazendas, mas a sua maior riqueza está relatada aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 23. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi creditado com justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Entende como é a nossa trajetória quando nos relacionamos com Deus? Quando cremos em Deus, o crédito que recebemos é o quê? Justiça. E mais, ser chamado de amigo por Deus. Esse é um dos nossos sonhos de igreja. A Bíblia também fala no livro de Êxodo, no capítulo 33, no verso 11, a história também de Moisés. Moisés era filho da filha de Faraó. E ele, quando foi chamado por Deus, abriu mão de todas as suas prerrogativas de príncipe do Egito para ser um escravo com o povo hebreu. E para promover ali uma grande saga, né, de libertação desse povo. Ele que deixa de ser um homem rico e poderoso, passa a ser considerado escravo com o povo de Deus. E por quê? Êxodo 33, 11. O Senhor falava com Moisés face a face. Diálogo, conversa, relação. O Senhor falava com Moisés face a face como quem fala com seu amigo. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Por isso eu me alegro por fazer parte de uma comunidade amiga de Deus. Porque em Jesus nós não tememos nada e ninguém. Nós damos continuidade, sem medo. Sem medo da tempestade, das nuvens carregadas, das dificuldades. Sem culpa,
sem medo da tribulação, sem medo de sermos vencidos pela morte. Pelo contrário, nós opomos a morte e todos os movimentos de morte. Nós não vamos nos desanimar. Nós seremos acolhidos por Deus e não seremos desamparados em nenhum momento, não seremos esquecidos. Nenhuma arma forjada contra nós vai prosperar. E o que diremos acerca dessas coisas? Romanos 8:31. O que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, aquele que não poupou seu filho, pelo que não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas. O Senhor não nos deixa, não nos desampara, se apresenta para nós para uma jornada de relação, de cuidado, de possibilidade de construção de afetos. É nesse lugar que nós estamos. É nesse lugar que nós nos encontramos e é isso que nos alegra. Moisés, diante de Deus, fez uma pergunta: eu vou em nome de quem? E Deus falou: você vai em nome do eu sou. Eu sou o quê? E Deus disse: eu sou o que sou. Diga que o eu sou te enviou. E ele foi para a missão sem entender nada. Mas ele foi dizendo: o eu sou me enviou. Hoje nós temos um pouco mais de informação, né? Esse eu sou agora esteve no meio de nós. Encarnado, em carne e osso. Jesus Cristo de Nazaré esteve no meio de nós. E ele continuou dizendo: eu sou o bom pastor. Eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o Deus Emanuel, o Deus conosco. O Deus que está no meio de nós. Eu sou a fonte de águas vivas. Jesus veio falar um pouco mais de si, se apresentar a cada um de nós. E hoje, nós vamos para 2023. Porque o Eu Sou nos enviou. Eu sou quem? O Eu Sou Jesus, o bom pastor. É Ele quem nos coloca na trilha, na jornada. E nós temos hoje mais informações a respeito de quem nos enviou. E temos capacidade de uma maneira madura de saber qual é a nossa função, a nossa presença e o nosso propósito no mundo. E aqui, a partir dos nossos diálogos e das nossas relações, Deus vai nos mostrar e nos oferecer caminhos. Para que nesses caminhos nós possamos desfrutar futuros. Os bons frutos que Deus tem para cada um de nós. Não saia da verdade para o engano. Isso é um erro. E há muitas pessoas que saíram do caminho da verdade e se prostraram a um falso Messias. Para o engano. Não saia para o caminho... Não saia do amadurecimento para a infantilidade. Pela infantilidade. Não saia desse lugar. Seja uma pessoa madura. Deus está te colocando nesse lugar, né, de amadurecimento. Um Deus que se apresenta de nós como não um Deus todo-poderoso, mas um amor poderoso. Um poder que ama. Um poder de amor derramado no meio de cada um de nós. Deus é amor. E o Natal é uma festa de oportunidade. Uma festa de lembrar que Jesus nasceu e que renasce em cada um de nós o Deus vivo, que se manifesta no mundo de uma forma extraordinária e milagrosa. Hoje nós estamos na lógica do amor e na lógica da liberdade. Não a liberdade da libertinagem, não a liberdade da irresponsabilidade, mas a liberdade que nos coloca como seres livres para discernir qual é o nosso dever enquanto ser humano.
a nossa responsabilidade e ser também uma resposta de Deus, como pastores e bispos das nossas vidas e também da vida do outro. Por isso não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. João 15, 12, volto para o mesmo versículo que lemos no início, porque trata-se de um sonho de Deus. Um sonho de Deus que é realizado no movimento da comunidade. Tudo isso que você viu aqui é o sonho de Deus. Deus sonhou com você. Deus sonhou com cada um de nós. Deus sonhou com esse movimento. E esse movimento que nós chamamos de Rede 80, de igreja, de comunidade, é o sonho de Deus. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Um Deus que se revela a partir dos encontros e vem ser para cada um de nós esse abraço, essa amizade, esse afeto, esse ósculo santo, esse beijo sagrado, essas pessoas que estão dedicando o seu tempo, né? Colocando em prática um tempo disponível e fazendo um trabalho dedicado e um carinho responsivo a cada um aqui presente. Gente que não desiste, porque Jesus não desistiu. Mantenha-se firme, mantenha-se de pé. E erga a sua cabeça. Feliz Natal. Que você tenha um feliz e sagrado Natal. Que você faça o dia 25 uma experiência de relação sagrada com os seus pares. E se você estiver sozinho, liga para a gente. Não fique sozinho. Porque há mesa para todas e todos. E feliz ânimo novo. Mais uma vez, feliz ano novo. Que estas próximas semanas você passe com esse coração, com essa disposição, com essa alegria e com essa oração. Pode ser até em forma de canção. Dizendo no Natal, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. E ao passar, de 2022 para 2023, que você se lembre dessa oração, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Porque aqueles que creram em Deus, assim como Moisés, assim como Abraão, receberam de Deus a justiça. E foram chamados de amigos. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Eu queria orar com você, mais uma vez. Mas fazer novamente uma canção, ou uma oração de gratidão a Deus. Por tudo o que Ele tem feito e por tudo o que Ele vai fazer. Com seus olhos fechados. Lembre-se de tudo que você desejou de melhor nesse ano que passou. Lembre-se dos seus pedidos e das suas orações. Lembre-se também do quanto o Senhor te ouviu, te protegeu e respondeu suas orações. Talvez Ele não tenha respondido como você gostaria, mas saiba que a vida dá suas respostas, quer a gente goste ou não. O que a gente precisa mesmo é estar com o nosso coração anelado com o coração de Deus. Porque aí a gente vai, com certeza, ter um gostinho melhor para a vida. Por isso, hoje, o Senhor quer ouvir qual é o seu sonho, o seu desejo e a sua oração de futuros. É óbvio que você não precisa fazer tudo isso agora. Você pode também chegar na sua casa e promover aquela grande lista. Mas faça isso com um movimento sagrado, um movimento de oração. Senhor, eis aqui a oração dos seus filhos e filhas.
a oração dessa família sagrada, dessa família espiritual, que se curva diante da beleza da sua santidade, da sua bondade e da sua vontade. Nós estamos oferecendo os nossos sonhos, os nossos projetos, os desejos do nosso coração, o nosso planejamento de vida, mas nós queremos o seu carimbo. E eu sei que no seu carimbo estará escrito: seja feita a tua vontade. Não a nossa, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Cuida, Senhor, dos nossos sonhos e dos nossos anseios. E promove, Senhor, diante de nós uma mesa farta, uma mesa de saúde, de graça, de alegria, de prosperidade e de manifestação de amor, justiça para todos, todas, para tudo e em todo tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Com suas mãos levantadas aos céus, que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a vida de todas e todos. Saiam daqui, acolhidos por essa fé, por esse amor. Saia daqui com essa oração, compreendendo que somos uma comunidade amiga de Deus e que não existe nada melhor do que ser amigo do nosso Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém, amém e amém.